Olá, se você ainda não fez isso, por favor, considere se inscrever. Eu quero tentar chegar a 1 milhão de inscritos. Obrigado. Este caso aconteceu no Reino Unido no ano de 2016. O caso que você está prestes a ouvir está entre os piores. Tem um líder manipulador e narcisista, e seguidores ingênuos que, sob intenso controle e coerção, se tornaram autores do crime, e termina com o fim brutal de um homem vulnerável. Este caso começa com um homem chamado Zahid. Zahid nasceu em 1974. Sua vida inicial e detalhes familiares são amplamente desconhecidos, mas sabe-se que ele tinha várias condenações criminais anteriores. Ele foi acusado de furto e direção perigosa, e quando era mais jovem, recebeu uma advertência por portar uma arma no aeroporto de Manchester. Zahid morou em Sheffield, Inglaterra, do fim dos 20 ao início dos 30 anos. Nessa época, ele sofreu um grave acidente de carro que o deixou em coma e, posteriormente, dependente de uma cadeira de rodas. Agora, esse relato veio exclusivamente do próprio Zahid, sem nenhuma informação sobre o acidente em nenhum outro lugar, o que levanta dúvidas sobre a veracidade da história. No início dos anos 2000, Zahid recorreu aos sites de namoro online, onde usava uma foto de perfil chamativa tendo pilhas de barras de ouro como pano de fundo. Essa imagem sugeria que ele era muito rico, ou, pelo menos, tinha alguma ligação com dinheiro. Sua tentativa de atrair uma parceira, projetando uma falsa imagem de riqueza, acabou dando certo quando ele conheceu Kay Rayworth. Em 2005, quando Zahid tinha 31 anos e Kay tinha 44, eles começaram a namorar. Kay nasceu em 1960 e se casou com seu primeiro marido quando era jovem. Eles tiveram 2 filhos. Eles se divorciaram no início dos anos 1990. Kay morava em North Shields, cidade ao nordeste de Newcastle, no norte da Inglaterra. Depois, sua amiga próxima, Helen O'Keefe, foi entrevistada. Ela mencionou que Kay era cuidadora e que era muito agradável conviver com ela. Ela disse que Kay era gentil, carinhosa e uma pessoa realmente boa. Ela também frequentava a igreja regularmente e cantava no coral. Ela era muito querida e mantinha contato regular com vários amigos próximos. Kay se casou novamente, mas o relacionamento não deu certo e eles se divorciaram. Após o divórcio do seu segundo marido, ela entrou em depressão e começou a buscar a atenção de homens, envolvendo-se em alguns casos passageiros. Susan Gordon era uma amiga próxima de Kay. A amizade delas vinha desde a escola, nos anos 70, e ela considerava Kay mais como uma irmã. Elas se viam todos os dias. No entanto, a amizade mudou depois que Kay conheceu Zahid em um site de namoro online. Susan percebeu que Kay começou a mudar, sugerindo a influência de Zahid, que gradualmente a isolou dos amigos e dos contatos que ela tinha na comunidade. O relacionamento de Zahid e Kay evoluiu para algo sério bem rápido. Depois disso, ele pediu para ir morar com ela na casa dela. Kay estava em um estado de desespero. Ela se sentiu lisonjeada com a atenção de um homem mais jovem e aceitou o seu pedido. Quando ele chegou, deu a ela 20 mil libras para ajudar na hipoteca. Não está claro de onde Zahid conseguiu esse dinheiro. Com o passar do tempo, Zahid começou a impor seu controle dentro da casa e logo passou a ditar cada movimento de Kay. Ele restringiu o contato dela com os amigos, ditou quem ela podia ver e quem não podia, e aos poucos a fez cortar contato com todo mundo. Como resultado, ela ficou muito retraída e perdeu o contato com os amigos. Ela ficou extremamente isolada e até parou de frequentar a igreja. Com o tempo, o contato dela com os filhos também diminuiu drasticamente. Em uma ocasião, Susan Gordon viu Zahid e Kay em um café. Quando Kay tentou pedir bacon, Zahid disse que ela não podia. Susan questionou isso e disse que ela é cristã, não muçulmana, mas Zahid afirmou que ela teria que escovar os dentes antes de beijá-lo se comesse bacon. Mais tarde, Susan disse que Kay parecia estar desleixada, uma versão esvaziada de quem ela era antes. Ela ficou preocupada com o controle de Zahid e com o bem-estar dela. Após isso,
Kay costumava evitar olhar os amigos em público e sempre mantinha a cabeça baixa. Influenciado por Zahid, Kay se converteu do cristianismo ao islamismo, deixando seus antigos amigos intrigados. Com o tempo, o comportamento de Zahid em relação a Kay se tornou cada vez mais violento. Ele frequentemente a agredia com suas muletas, que usava para andar ou carregava consigo quando estava em sua cadeira de rodas. Sua agressividade muitas vezes incluía bater nas paredes durante acessos de raiva. Em uma ocasião relatada, ele chegou até a cuspir no rosto de Kay. Ao ser questionado sobre seu comportamento, Zahid atribuía sua agressividade a um trauma na cabeça, dizendo que os ferimentos mudaram sua personalidade. Essa explicação servia para justificar seus abusos cada vez mais graves, mantendo Kay sob seu controle. Kay tentou deixar Zahid várias vezes, mas ele usava táticas calculadas para impedir que ela se libertasse. Um dos métodos dele era dizer que integrava uma gangue criminosa de Sheffield, usando um colete à prova de balas para parecer perigoso e bem relacionado. Essas manipulações faziam Kay se sentir presa e com medo, o que consolidava o controle dele sobre ela. O comportamento dele a portas fechadas contrastava com sua imagem pública, que a princípio era quase a de um santo. Mesmo, supostamente, precisando de cadeira de rodas, ele se voluntariava no refeitório comunitário, ajudando a alimentar pessoas em situação de rua. Ele se apresentava como uma figura de apoio na comunidade, assumindo o papel de cuidador e defensor das pessoas vulneráveis. Muitos outros não acreditavam nisso. Testemunhas o viram fazendo coisas incompatíveis com o uso de cadeira de rodas. Ele foi visto correndo para pegar um ônibus, pulando da cadeira de rodas em discussões e até removendo areia com uma pá em um projeto de jardim. Então, publicamente, ele exagerou sua deficiência para ganhar simpatia e benefícios financeiros, melhorando sua reputação com trabalhos de caridade para se apresentar como um cidadão exemplar. No entanto, em privado, ele era horrível, usando manipulação para controlar mental e fisicamente as pessoas próximas a ele. Em 2009, após 4 anos com Kay, Zahid voltou às plataformas online, incluindo o Facebook. Ele fez isso para procurar uma segunda parceira. Ele retomou suas táticas de catfishing, usando uma foto de perfil com um fundo de barras de ouro, apresentando-se como um herói do povo. Embora tenha levado vários anos para encontrar alguém disposta a entrar no relacionamento dele com Kay, ele convenceu uma mulher chamada Mira Wood a entrar no círculo deles. Mira Wood nasceu em 29 de outubro de 1966. Mira não era socialmente inexperiente, mas teve uma infância difícil, que resultou em lutas contra depressão, ansiedade e TEPT. Em 2011, ela estava divorciada e tinha uma filha, Elizabeth, que se lembrava dela como uma mãe amorosa até que o relacionamento com Zahid afastou Maíra de sua família. Elizabeth disse depois, ela só vivia para ele e não para nós. Inicialmente, Zahid parecia educado e charmoso. No entanto, quando Maíra foi liberada de uma sentença de 16 semanas por roubo em 2013, ela não tinha onde morar, então Kay e Zahid ofereceram um quarto para ela na casa de Kay. Isso levou Maíra e Kay a morarem juntas pela primeira vez, mesmo já se conhecendo há muito tempo. Mais tarde, Maíra descreveu isso como um ponto crucial em que o controle de Zahid se intensificou. Maíra era financeiramente vulnerável. Ela trabalhava como faxineira, mas mal conseguia pagar as contas. Apesar disso, Zahid passou a exigir muito dinheiro dela em troca do apoio que lhe dava, tornando Maíra ainda mais dependente dele. Ele fez de Maíra uma de suas cuidadoras oficiais, permitindo que ela recebesse o auxílio para cuidadores, que ele também pegava. O relacionamento deles se tornou mais hostil, com Zahid explodindo de raiva nas discussões, como fazia com Kay. A violência física aumentou, incluindo o estrangulamento de Maíra várias vezes. Ambas sofreram sob o controle dele. Às vezes, elas eram imobilizadas no chão sob o peso dele, e estranguladas ou esbofeteadas. Zahid
gritava que poderia matá-la se quisesse. Às vezes, ele pressionava uma faca no abdômen de Maíra, quase cumprindo suas ameaças de morte. De acordo com Maíra, Zahid tinha alguns fetiches incrivelmente sombrios. Ele obrigava as duas mulheres a beberem sua urina, o que usava como uma demonstração calculada de dominação e controle. Kay ficou relutante, mas Mira obedeceu. Zahid tinha tanto Kay quanto Mira sob seu controle total, mas seu comportamento perturbador ficou ainda mais extremo. Ele desenvolveu um interesse perverso por animais e começou a assistir a vídeos ilegais envolvendo animais. E, por fim, ele próprio adquiriu cachorros. Ele pressionou Kay e Mira para participarem de atos com os animais. Ambas as mulheres afirmaram que recusaram, mas lembraram de suas tentativas persistentes. Logo, ele começou a procurar uma terceira pessoa. Suas próximas duas vítimas foram uma mulher chamada Ann Corbett e um homem chamado Jimmy Prout. Ann era significativamente mais jovem do que Zahid e as outras mulheres. Ela nasceu em 8 de novembro de 1990 e estava na faixa dos 20 anos ao conhecer Zahid. Ann tinha histórico de instabilidade e dificuldades de aprendizagem, muitas vezes em situação de rua. Zahid descobriu suas vulnerabilidades e ofereceu um lugar para ela ficar. Mas o espaço era limitado na casa de Kay. Para acomodá-la, ele convenceu Kay a adquirir uma segunda casa logo ali na rua. Foi lá que Ann, Mira e Jimmy Prout acabaram morando. Jimmy Prout nasceu por volta de 1970 e teve uma infância difícil. Ele nasceu e cresceu em Newcastle e era o sexto mais novo de 8 irmãos. A mãe dele enfrentava depressão e o pai trabalhava fora com frequência. Isso fez com que várias das crianças, incluindo Jimmy, passassem um tempo sob os cuidados dos serviços de proteção à criança. Isso, somado às dificuldades de aprendizagem, teve impacto drástico e o deixou mais vulnerável. Embora Jimmy já tenha tido uma vida estável com sua ex-esposa Mandy Carter e seus 2 filhos, sua vida depois desmoronou. Quando sua vida desmoronou, ele passou a fazer trabalhos temporários, se envolveu em pequenas atividades criminosas e acabou ficando sem teto, tornando-se suscetível à influência e ao controle de Zahid. Apesar disso, dizem que Jimmy Prout tinha uma boa índole, mas Zahid se aproveitou da boa índole de Jimmy, fazendo-o realizar tarefas difíceis, sem receber nada em troca. Jimmy era o faxineiro e faz tudo das 2 propriedades, mas não só isso, ele também fazia qualquer tarefa que Zahid pedisse. Ele era, essencialmente, um escravo de Zahid. Jimmy sentia-se em dívida com Zahid, que lhe proporcionou um lar e um senso de família que ele sempre desejou. E assim, sem questionar, ele obedecia às ordens de Zahid. Zahid mantinha um relacionamento íntimo com Ann, mas com o tempo, Ann também se envolveu com Jimmy. Em público, o grupo seguia Zahid em uma ordem específica, andando em fila com ele na liderança. Logo atrás, vinham Mira e Kay, depois Ann, seguida por Jimmy no final, o que indicava sua posição mais baixa na hierarquia. O medo de Zahid dominava o grupo, e Jimmy era claramente tratado como um membro mais inferior. Em 2014, Zahid participou da People's Kitchen Christmas Party para pessoas em situação de rua, interagindo com autoridades locais, incluindo o prefeito de Newcastle e Gateshead, que posou para uma foto com ele. Mas dentro de 1 ano após essa fotografia, os abusos de Zahid aumentaram drasticamente, levando aos eventos trágicos e horríveis que acabariam definindo esse caso. No outono de 2015, o irmão de Ann, Ivan, veio ficar na segunda propriedade. Ele precisava de abrigo, mas Zahid logo viu nisso uma chance de incluir Ivan em seu grupo semelhante a um culto. Mas Ivan era determinado e fisicamente capaz, então conseguiu resistir à influência de Zahid. Depois, as tensões cresceram e eles entraram em conflito. Segundo Zahid, algumas ferramentas sumiram. Elas não tinham muito valor, mas bastou para deixá-lo furioso. Ivan logo foi embora para evitar qualquer conflito adicional, mas por causa disso, a raiva de Zahid
se voltou para Jimmy. O grupo liderado por Zahid ficou cada vez mais hostil com Jimmy, embora, segundo todos os relatos, ele fosse inocente. Zahid intensificou o controle sobre Jimmy, tapando as janelas da segunda propriedade e submetendo-o a ataques implacáveis. Insatisfeito com o trabalho de Jimmy, Zahid o espancava, com as mulheres do grupo frequentemente assistindo, e às vezes todos riam. Evidências sugerem que eles também participavam. As punições de Zahid incluíam agressões físicas, socos, tapas, cortes e até sufocamento. Ele também mandou que as mulheres deixassem Jimmy passar fome, racionando suas refeições como outra forma de controle. Zahid também obrigava Jimmy a ficar em pé por muito tempo devido à sua crueldade. Jimmy estava com medo demais para resistir e obedecia às ordens de Zahid, suportando a tortura em silêncio. Nem sempre é claro por que as vítimas permanecem com seus agressores, mas talvez Jimmy estivesse fraco demais por causa dos abusos ou não tivesse para onde ir, ou talvez as duas coisas. No entanto, Jimmy tentou pedir ajuda, postando imagens e mensagens angustiantes nas redes sociais na esperança de que alguém reconhecesse sua situação. Ele compartilhava fotografias de si mesmo chorando ou mostrando seu corpo frágil e machucado, acompanhadas de legendas que sugeriam o abuso que estava sofrendo. Ele escrevia: "Minha boca dói, meu corpo dói, minha bochecha dói, meu ombro dói, eu preciso de ajuda, estou sentindo muita dor." As postagens dele pintavam um quadro de desespero e, mesmo assim, passaram despercebidas. Exceto Anne curtiu todas as fotos. Pelas imagens, fica claro que o ombro de Jimmy sofreu um trauma contuso grave. A tortura sádica foi totalmente orquestrada por Zahid e sua sede de sangue só aumentava. Zahid lembrou que ainda tinha um alicate em sua caixa de ferramentas. Ele pegou o alicate, forçou a boca de Jimmy a se abrir e começou a arrancar seus dentes. De acordo com as mulheres, quando Zahid encontrava um dente particularmente resistente, ele pegava seu martelo e cinzel para quebrar o dente profundamente enraizado. Em algumas ocasiões, Zahid levava o cachorro para a segunda propriedade. Sob o comando de Zahid, Jimmy era forçado a ter relações com os cachorros enquanto ele observava por prazer próprio. As mulheres não impediram a crueldade contra Jimmy e os cachorros. Agora, esta próxima parte é incrivelmente horrível. Quando você pensa que o abuso não poderia piorar, Zahid decidiu que iria remover um dos testículos de Jimmy. Zahid pegou seu estilete Stanley. Esse é um tipo de faca usada para cortar carpetes e outros materiais de construção. Ele passou o estilete para Anne Corbett e disse para ela cortar o escroto dele e remover um dos testículos. Anne fez o corte inicial, mas depois se recusou a continuar, pois simplesmente não aguentava mais. Então Zahid pegou o estilete e fez ele mesmo. Jimmy não recebeu nenhum analgésico antes, durante ou depois. Zahid então cortou o escroto e retirou o testículo antes de forçar Jimmy a engoli-lo. Depois, ele se certificou de que Jimmy o consumisse. Zahid mandou Anne queimar o ferimento com um parafuso de metal quente para selá-lo antes de costurar. Jimmy, é claro, estaria sentindo uma dor extrema, mas os outros do grupo apenas assistiram e riram. Depois, eles ainda o chutaram na virilha. No dia 27 de novembro de 2015, Jimmy foi ao hospital com dores intensas. Apesar dos ferimentos evidentes, ele escondeu a verdadeira causa, apenas insinuando que sabia quem era o responsável. Ele evitou identificar o agressor, temendo mais danos, e isso foi registrado em seu prontuário médico. Apesar de perceberem, ninguém denunciou as agressões e Jimmy só recebeu um atestado médico antes de ser mandado para casa. No dia 30 de novembro, Jimmy voltou ao hospital, acompanhado por Zahid e Anne. Zahid dominou a conversa, explicando que os ferimentos de Jimmy eram resultado de uma agressão e insistindo que Jimmy precisava de um atestado médico por mais tempo. Quando o médico examinou Jimmy, ele observou ferimentos de faca e Zahid alegou que os agressores de Jimmy tentaram esfaqueá-lo, mas
falharam porque Jimmy estava usando vários casacos. O médico anotou a visita anterior e, em suas anotações médicas, havia registros indicando sinais de que Jimmy estava sofrendo muito. No entanto, nenhuma providência foi tomada. Semanas depois, eles retornaram ao médico, que desta vez estava acompanhado por um membro da equipe de deficiência intelectual. O médico manifestou preocupação com os dentes que faltavam a Jimmy, levando Anne a afirmar que Jimmy os havia arrancado sozinho. O médico e sua equipe perceberam o comportamento assustado de Jimmy, mas Zahid os convenceu de que os ferimentos de Jimmy eram auto-infligidos e que eles estavam apenas tentando cuidar dele. Apesar dos sinais de extremo abandono e maus tratos, nenhuma outra intervenção ocorreu, deixando Jimmy sob o controle de Zahid. E os ataques continuaram. A saúde de Jimmy se deteriorou rapidamente, deixando-o tão frágil que ele só conseguia andar se Kay e Mira o segurassem, uma de cada lado. Câmeras de segurança flagraram Kay e Mira, arrastando Jimmy pelas ruas contra sua vontade. Zahid, Mira, Kay e Anne demonstraram completo desprezo por ele. Em um incidente revoltante, Mira e Zahid estavam em um ônibus e mostraram a uma mulher da região fotos do corpo de Jimmy machucado e espancado. Enquanto Zahid mostrava as imagens, Mira ria e a mulher ficou profundamente horrorizada. A pele dele estava tão machucada que estava enegrecida e ela expressou preocupação. Mas Zahid ignorou, dizendo que Jimmy merecia os ataques. Outro incidente perturbador ocorreu numa manhã gelada de janeiro de 2016, quando uma vizinha encontrou Jimmy caído contra o portão dela, vestindo apenas um colete sem mangas. Jimmy estava fraco demais para se levantar e só conseguiu dizer as palavras: "Me ajude". Apesar dessas interações angustiantes e de várias visitas ao médico, esses sinais de alerta foram ignorados. No final das contas, houve 17 oportunidades documentadas em que as autoridades ou testemunhas poderiam ter intervindo e salvado Jimmy. Mas eles nunca fizeram isso, e no fim das contas, os dias de Jimmy estavam contados. Seria Anne quem cometeria o ato final e brutal. Nas primeiras horas da manhã de 9 de fevereiro de 2019, Jimmy estava com dores extremas. Por causa dessa dor, ele gritou durante toda a noite. Por causa dos gritos dele, Mira ligou para Zahid e o grupo se reuniu para decidir como silenciá-lo. Zahid instruiu Anne a amordaçá-lo, o que ela fez. De acordo com Anne, o que aconteceu em seguida foi acidental, mas ela usou uma peça de roupa para envolver a boca e o nariz dele. Deitado ali, machucado, ferido e sozinho, Jimmy sufocou até a morte, às 6 da manhã. Jimmy faleceu. Quando a gangue percebeu que Jimmy estava morto, enrolaram seu corpo em várias roupas e o colocaram em um saco de dormir. A gangue, então, o transportou para uma área deserta, a cerca de 100 metros de distância da casa. Eles o deixaram lá, escondido entre os arbustos e exposto às intempéries. Para encobrir seus rastros, Zahid depois queimou as evidências em uma fogueira antes que o grupo tentasse retomar suas vidas normalmente, como se nada tivesse acontecido. No entanto, logo o grupo começou a desmoronar sob o peso da culpa e da paranoia, temendo que pudessem ser pegos. Cada membro tinha sangue nas mãos. Nenhuma das mulheres era apenas uma espectadora. Elas ou causaram sofrimento ou permitiram que a tortura de Jimmy continuasse. No dia 25 de março de 2016, uma briga estourou entre Zahid e Anne, levando Zahid a chamar a polícia. Zahid afirmou que Anne o havia atacado e que ela tinha matado Jimmy Prout. Em uma tentativa patética e desesperada de se safar do crime, Zahid tentou colocar toda a culpa em Anne. A polícia chegou e encontrou Zahid inconsolável, cercado por Kay e Mira, que estavam angustiadas. Mas as inconsistências em sua história levantaram suspeitas. No dia seguinte, a polícia prendeu Zahid, Anne, Kay e Mira para interrogatório. Zahid, Kay e Mira planejavam colocar toda a culpa em Anne, mas em outra sala da delegacia, Anne
já havia confessado a localização do corpo de Jimmy. Ela admitiu que o sufocou acidentalmente e levou a polícia até seus restos mortais. No dia 27 de março de 2016, o corpo de Jimmy, já em avançado estado de decomposição, foi encontrado. O corpo de Jimmy havia sido parcialmente consumido por animais selvagens, embora restassem evidências suficientes dos extensos ataques. Diversos ossos quebrados indicavam um histórico de tortura ao longo do último ano. Um exame post-mortem confirmou o tratamento bárbaro. As versões do grupo logo ruíram, gerando acusações pelo assassinato de Jimmy. O julgamento começou em 3 de maio de 2017. Os 4 membros da gangue se declararam inocentes de assassinato e mostraram pouco remorso pela tortura medieval contra Jimmy. No final, Zahid e Ian foram considerados culpados de assassinato, enquanto Kay e Mira foram condenados por causar ou permitir a morte de um adulto vulnerável. Zahid recebeu uma sentença mínima de 33 anos e ficou olhando fixamente para o chão enquanto era sentenciado. Anne recebeu uma sentença mínima de 27 anos. Ela teve certa leniência por ter ajudado na recuperação de Jimmy. Kay recebeu 12 anos e 4 meses e Mira foi condenada a 9 anos. Ao encerrar, o juiz se dirigiu diretamente a Zahid. Ele disse: "Você era o líder da casa e seu ditador. Insatisfeito em ter Jimmy como capacho, você o transformou em uma vítima, atacando-o repetidamente. Tenho certeza de que você sentiu grande prazer em seu sofrimento." Quando a gangue saiu do tribunal, os espectadores gritaram: "Espero que vocês apodreçam no inferno